Sejam bem-vindos ao capítulo número 8, capítulo do CCNA 1, vai falar sobre endereçamento IP. Nesse capítulo a gente vai descrever a estrutura de um endereço IP na versão 4, descrever o objetivo da máscara de subrede, a gente vai comparar algumas características e os usos do endereço IPv4, são o unicast, o multicast e o broadcast. E na segunda parte desse capítulo, a gente vai explicar, vai descrever os endereços IP versão 6. Bom, o endereço IPv4, ele é um endereço lógico, né? Endereço lógico porque você pode configurar ele, você pode estar alterando. Em cada rede que você estiver, provavelmente seu computador vai ter um endereço IP diferente. E ele é responsável por estar fazendo o endereçamento do seu computador dentro de uma rede. E faz com que, né, o seu computador se comunique com computadores de outras redes. Ele é mais conhecido nessa forma decimal, todos nós conhecemos, e ele é dividido em 4 octetos e possui 32 bits. Bom, o endereço IPv4 no nosso computador, né, ele não entende a notação decimal, que a gente está mais acostumado. A máquina entende a notação binária, que são endereços que são representados por 0 e por 1. Então, nós não temos aquelas 10 opções de 0 a 9, nós vamos ter, a máquina só tem 2 opções de representar. E para isso, a gente precisa aprender a converter o endereço binário para o decimal. E do decimal para o binário também, porque as máquinas elas fazem diversos cálculos para poder descobrir, né, diversas informações da nossa rede, dos IPs, para poder fazer a comunicação correta. Então, esse aqui é o sistema de número binário. Nós temos aqui um endereço IPv4 na notação decimal, e aqui existe a conversão dele para binário. Vejam que cada ponto desse aqui, entre os endereços IPs, eles estão separando grupos de endereço. Então, esses grupos são conhecidos como octetos. Então, esse aqui é o primeiro octeto, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro e esse aqui é o quarto octeto. A gente começa a contar da esquerda para a direita. E aqui são os octetos, né, em bits. Então, um 192 ele tem essa representação aqui em números binários. Esses números binários, em cada octeto, eles vão possuir 8 bits. Por isso que vem o nome de octeto. E esses bits aqui, se somados, vão dar 32, que é o tamanho do endereço IPv4. Esses 32 bits, eles podem dar uma combinação de mais de 4 bilhões de endereços. É só você elevar 2 a elevar a 32, que você vai saber o número mais preciso do quantitativo de endereços IPv4. E para a gente converter um endereço binário para decimal, a gente precisa, né, existem diversas técnicas para fazer essa conversão, mas a Cisco ela faz uma conversão baseada nesse diagrama aqui. Então, ela monta uma tabela, né, uma tabela com cada octeto. Então, o primeiro octeto, né, a gente vai se basear nesse número IP aqui para a gente fazer a conversão de 192.168.10.130. Então, aqui a gente tem o primeiro octeto. Vejam que nós temos aqui 8 quadradinhos. Esses 8 quadradinhos aqui vão simbolizar cada bit desses octetos. Então, nós temos 8 aqui. E cada bit ele tem uma representação, um valor no número decimal. Então, o primeiro bit da esquerda para a direita
ele tem um valor de 128. E aí é só a gente dividir por 2 até chegar ao número 1. Então isso aqui é até bom vocês depois praticarem a conversão e montarem essa tabelinha aqui, tá? E para poder fazer a conversão. Então a nossa primeira conversão vai ser do primeiro octeto. Esse primeiro octeto, que tem um valor de 192, a gente vai pegar esse número e vai subtrair, né, se for possível, dos bits mais significativos. Então esse bit aqui é o bit mais significativo, ou seja, ele tem um maior valor. Então 192 ele pode ser subtraído por 128, então eu vou botar aqui o bit número 1. 192 menos 128 vai dar 64. Menos 64 vai dar 0. Então, eu vou preencher o resto, porque ele não tem mais, né? Nós já chegamos no valor exato. Eu vou preencher os outros bits tudo com 0. Então, o endereço binário desse primeiro octeto vai ser 11 e o restante, né, os seis zeros. Já no segundo octeto, a gente vai fazer a mesma coisa, não muda nada, o procedimento é o mesmo. A gente vai pegar o 168, vai tentar subtrair de 128, que é possível, né? Vai ficar aqui o bit número 1, 168 menos 128 vai ficar 40. Então, 64 é maior do que 40, eu vou colocar o bit 0 aqui. Como 32 é menor, vou setar 1, vai sobrar, né, 8. Então, eu vou setar o 0 aqui no 16, 1, e vou setar o 0 nos restos. E esse aqui é o número binário correspondente ao número 168. Já o terceiro octeto, que é o número 10, né? Agora a gente pode fazer até um pouco mais rápido. A gente sabe que 10 é 8 mais 2. Pronto, a gente já chega ao número binário do equivalente ao 10 do decimal. Já o 130 é 128 mais 2. Então, a gente define aqui também um número binário do número 130. Então, é assim que a gente faz a conversão de decimal para binário. E para fazer a conversão do binário para decimal, basta a gente utilizar uma engenharia reversa. Se a gente vai subtraindo aqui para chegar ao número binário, para a gente chegar ao número decimal, basta a gente somar. Então, por exemplo, aqui se eu quero chegar num número decimal e eu não sei que número binário é esse, é só eu somar, por exemplo, 128 com mais 64, que vai dar 192, mais 128 mais 128 mais 64, mais 32, mais 8, mais 2, mais 1. Então, esse número aqui, esse número binário, ele é representado em decimal com 235. Então, agora a gente já sabe converter o número decimal para binário e de binário para decimal. A gente vai usar bastante no curso para fazer os cálculos de rede. Deixa eu apagar aqui. Bom, voltando aqui para o slide, a gente entendeu como é que faz isso na prática. E eu recomendo que vocês, dentro do próprio currículo do curso, vai ter diversos exercícios práticos para vocês fazerem. Pratiquem para ter uma rapidez na hora de fazer o cálculo. A gente não deve gastar muito tempo para fazer esses cálculos. Aqui tem a conversão de decimal em binário. Então, 92, 168, 10, 10. É essa representação aqui em binário. E agora a gente vai entender, né, para que serve uma máscara de subrede. Bom, a máscara de subrede ela tem um objetivo de dividir
o endereço IP em duas porções, a porção de rede e a porção de host. Isso para o computador é muito importante saber, né, em qual rede você está. Por exemplo, se você mora na rua Dias Cardoso, na casa número 10, por exemplo, é muito importante que você saiba onde que qual é a rua que você mora, porque se alguém que está no seu bairro pergunta como é que faz para chegar na sua casa, você primeiro tem que informar a sua rua, onde outras pessoas também vão morar. E quando ele chega na sua rua, ele vai se preocupar com o endereço da sua casa. Então, isso é uma forma de fazer com que as pessoas, né, cheguem no endereço correto. Da mesma forma, funciona na rede de computadores. Para você deslocar um pacote de uma rede para outra, por exemplo, você precisa saber em qual rede esse host vai estar. E aí você vai fazer, né, o computador ele vai fazer um cálculo, né, com o endereço IPv4 que você quer chegar, com a máscara de subrede que você tem, e ele vai verificar se esse endereço está na sua rede ou não. Se não estiver na sua rede, o seu computador ele vai encaminhar para o gateway padrão, que é a saída da sua rede. Então, a máscara de subrede, ela possui a mesma notação do IPv4, ela possui 4 octetos, né, e cada octeto possui 8 bits, né, totalizando 32 bits. Só que ela possui uma regra muito clara para você identificar que ela é uma máscara de subrede. Ela começa com o número 1. 1 quer dizer rede, 0 quer dizer host. Então, esses números 1, eles estão seguidos. Ele não pode ter, por exemplo, o número 1 e o número 0 depois do número 1, porque isso aí não configura como uma rede. A rede, ela possui todos os bits, né? Uma rede configurada, ela possui todos os bits como 1. E depois que você seta o primeiro 0, aí ele já está identificando qual que é a porção do host. E aí todos os bits também terão que ser 0. Então não existe a opção de ser 1, 0, 1, 0, por exemplo, igual o endereço IP. E como a gente tem essa regra, a gente só pode ter, né, esses números aqui como máscara de subrede. A gente não pode ter, por exemplo, um 253, ou o número 1 como máscara de subrede em decimal. A gente só pode possuir esses números. Porque, por exemplo, se a gente pegar essa máscara de subrede aqui, 255.255.255.0, a gente vê que nesse último octeto, o quarto octeto, a gente possui todos os números zeros, porque é a identificação do host. Mas se a gente quiser colocar, por exemplo, uma rede, se a gente quiser dividir essa rede, por exemplo, a gente pode setar esse 0 aqui como 1 e aqui depois tudo 0. E aí, se a gente setar esse 0 como 1, por exemplo, nesse caso aqui, a gente setar o bit mais significativo, ele vai ter o número 128. Então, aqui nesse caso seria, né, 255, 255, 255, 128. E aí a gente já não teria o 0 no final. Então, a gente pode ter todos esses valores aqui. Essa notação aqui da máscara de subrede, quando termina com 0, geralmente é uma máscara de subrede padrão, porque é mais fácil da gente encontrar nas redes de computadores. Mas nada nos impede da gente, né, dependendo da nossa necessidade e do nosso objetivo, da gente setar, né, modificar isso aqui. E quando a gente fala de máscara de subrede, a gente também tem que entender um conceito de prefixo. Quando a gente fala que uma máscara de subrede é 255, 255, 2550, a gente perde até muito tempo para falar isso. Então, os engenheiros, né, não só por causa disso, mas inventaram um prefixo para a gente poder abreviar isso. Então, quando a gente
a gente está falando em máscara de subrede, né? A gente divide a porção de rede do host, né? Quando a gente vai começar a setar o zero. Então, para a gente falar que uma máscara de rede, por exemplo, ela tem um prefixo, é só a gente contar a quantidade de bits que estão setados como 1. Por exemplo, nesse exemplo aqui, dessa máscara de subrede, a gente tem no primeiro octeto tudo setado 1, no segundo octeto tudo setado 1 e no terceiro também. Basta a gente somar, então, 8 com 8 mais 8, que vai dar 24. Então, essa máscara de subrede, ela pode também ter a notação de barra 24, porque eu estou somando 24 números 1. Se eu fizesse naquele exemplo de colocar mais 1 aqui, esse bit mais à direita, né, que é o bit mais significativo do último octeto, eu teria uma máscara de subrede, né, 255, 255, 255, 128, porque esse bit vale 128, ou 1/25, porque se eu contar aqui todos os bits com 1, eu ia chegar no número 25. Bom, vamos voltar aqui para o Excel, para a gente poder, agora, diante dessa máscara de subrede, a gente ver o que a gente vai descobrir dessa rede. Então, vamos imaginar que essa máscara de subrede é 255.255.0 ou /24. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que o nosso computador faz. A gente vai fazer um cálculo end para poder descobrir o endereço da rede. A gente tem o endereço IP do host, mas a gente não sabe em qual rede esse host vai estar. Né? A rede, né, como se fosse o nome da rua, né, desse indivíduo. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui embaixo dos bits do IP, eu vou colocar os bits da máscara de subrede. Então, temos aqui a nossa máscara de subrede, 255.255.0 ou /24, ou seja, eu tenho 24 bits 1. Então, é só eu setar aqui os bits no primeiro e no segundo octeto, que vai dar, né, 1/16, porque eu tenho 8 bits aqui mais 8 bits aqui. E vou setar os bits 1 também no terceiro octeto, que aí vai me dar o meu /24, ou se eu somar todos esses bits 1 aqui, né, todos esses valores, vai ser 255. Então, 255, 255, 255. Ponto 0. Então, o último octeto, eu vou ter 0 em todos os meus bits. E agora eu tenho que fazer um cálculo end para poder descobrir os meus bits de rede. Então, o cálculo end ele é muito simples. Tudo que for 1 com 1, né, for relacionado com 1, é 1. Tudo que for diferente disso é 0. Então, aqui é 1, aqui também é 1, aqui é 0, né? 0 com 1 é 0. Aqui também vai ser 1, aqui vai ser 0, aqui vai ser 1, aqui vai ser 0, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 1, vai ser 0, 1, 0. E aqui, vejam, como está tudo setado 0 aqui embaixo, eu nem preciso olhar para cima. Isso aqui vai ser tudo 0. Agora, né, eu já sei quais são os meus bits de rede. Vejam que eu não preciso fazer esse cálculo quando os bits do octeto ele for tudo 1. Porque tudo que for 1 vai coincidir com os bits do IP. Então, aqui eu sei que os meus bits de rede vai ser o mesmo número do bit de IP. Então, aqui é 192, aqui também vai ser a mesma coisa, vai ser 168, e aqui também vai ser 10, porque os bits aqui, até aqui o 24º bit é tudo 1. Então, o endereço da minha rede, né, por enquanto, é o 92.168.10. Agora, né, os meus bits de host, né, que começaram, zeraram todos os bits de rede. Então, meu endereço de rede é 192.168.10.0. Então, eu vou escrever aqui.
192.68.10.0. E vou colocar a anotação da minha máscara de subrede, né? O meu prefixo, que é um /24. Bom, agora eu preciso saber, eu já sei o endereço da minha rede, né? O endereço da minha rua, só que eu preciso saber qual que é o endereço da minha primeira casa e o endereço da minha última casa e o endereço de broadcast. Lembre que o endereço de broadcast é aquele endereço, né? Aquela forma de comunicação que eu falo de um para todos. Então, se por algum motivo dentro da minha rede eu quiser falar com todo mundo, eu preciso saber o endereço de broadcast. Então, vamos iniciar o cálculo aqui. O endereço de host, né? Eu vou estar mexendo aqui tudo agora no octeto que vai estar o octeto do host. Então, se os 3 primeiros octetos são a porção de rede, o último octeto, o quarto, vai ser a porção de host. Para eu saber o endereço IP do meu primeiro host, basta eu acrescentar o 1 no bit menos significativo, que é o bit mais à direita, é o que tem valor 1. Então, esse valor aqui vai ser 1. Então, o meu endereço de host é 192.168.10.1. O meu endereço do último host, né, eu prefiro fazer o cálculo do endereço de broadcast, que é mais fácil. O endereço de broadcast, basta setar todos os zeros que são referentes ao host de 1. Então, se eu setar tudo 1 aqui, eu vou ter, né, 128 somado até chegar a 1, que é igual a 255. O endereço de broadcast ele vai ser sempre o último endereço da sua rede. E o endereço do último host, basta eu pegar o último bit significativo e colocar 0. Então, vai ser 255 menos 1, que vai ser 192.68.10.254. E o endereço de broadcast vai ser 192.68.10.255. Bom, agora eu já tenho todos os endereços da minha rede. E aí fica mais fácil de eu configurar, por exemplo, o meu adaptador de rede. Vamos supor que eu estou na minha rede, né? Minha rede não tem, por exemplo, um servidor DHCP, que é um serviço que paga IP automaticamente quando você acessa a rede. Então, eu iria acessar meu adaptador de rede, iria alterar as configurações, iria em propriedades, clicaria aqui no protocolo TCP/IP, a versão 4 que a gente está utilizando, e aqui eu ia colocar o endereço IP fixo, seria 192.168.10.130. Vejam que se eu der um tab aqui, ele já vai completar minha máscara de subrede, que é a máscara de subrede padrão, que seria o 255.255.255.0. Né? Mais para frente a gente vai ver isso. E depois eu configuraria o gateway padrão, que seria um dos endereços válidos da minha rede, seria, no caso, o roteador, e depois configurei o DNS principal e o alternativo. Como a minha rede tem um servidor DHCP, se eu clicar em detalhes, ele já fala qual que é o endereço IPv4 da minha rede, a máscara de subrede e os outros endereços. Então, quando você for administrar uma rede, você tiver que fazer cálculos de IP, você vai estar utilizando esses métodos aqui para você saber quais são os endereços da sua rede. Bom, aqui no slide ele está mostrando uma rede que possui um roteador com IP 10.1.1.1 e os endereços de vários hosts. E aí aqui ele fala que a máscara é um /24 e ele faz a divisão, né? Ele faz a conversão de decimal para binário e depois ele faz
a divisão da porção de rede e a porção de host baseado no prefixo 24. Aqui é aquele cálculo end, né? 1 com 1 vai ser sempre 1, e o resto, todas as combinações vão ser 0. E aí você consegue, né, através do cálculo end do endereço IP com a máscara de subrede, você vai conseguir chegar no endereço de rede. Aqui está a configuração de IP num computador com sistema operacional Windows, que ele mostra, né, o método de obter o IP por DHCP, e há uma outra forma de você descobrir o seu IP através do prompt do Windows, através do comando ipconfig. Bom, em uma rede IPv4, os hosts podem se comunicar de 3 modos. A gente já mostrou isso, né, nas aulas passadas, mas vale a pena a gente revisar. Ele pode se comunicar de 1 para 1, que seria a forma unicast. Seria esse computador, por exemplo, se comunicando com esse, né, com a impressora. Ele pode se comunicar em broadcast, que é o envio de um pacote para todos os hosts da rede. Então, ele estaria mandando o pacote para esse destino aqui, né? Então, ele está dentro da rede, né, 172.16.4.1, né? Aqui seria, aqui está errado, aqui seria a máscara de subrede. A máscara de subrede é 255.255.0, e aí quando ele faz o cálculo para descobrir qual que é o endereço de broadcast, ele acha que é 172.16.4.255. E aí ele vai mandar para todos os hosts que estão conectados na rede. E em broadcast, que seria a transmissão de um para alguns. Isso aí é melhor do que o broadcast, você está enviando apenas para algumas máquinas. E os endereços de multicast, eles já são reservados. Ele parte do 224.0.0.0 até o 239.255.255.255. Esses endereços aqui, multicast, eles são reservados apenas para comunicação em multicast. Os endereços IPs públicos e privados são duas formas de você dividir a comunicação entre redes. Se você possui uma rede que ela está interna, ela está uma rede local, por exemplo, você vai utilizar os endereços privados. São endereços que eles não são roteáveis na internet. Então, se você fizer uma comunicação de um endereço seu privado para a internet, sem ele adquirir um IP público, ele vai ser descartado pelo roteador. E os endereços IPs privados, eles são divididos nesses 3 grupos aqui. Primeiro grupo, né, da rede 10.0.0.0/8, ou seja, este aqui é o endereço de rede, e esses 3 octetos aqui são responsáveis pelo endereço de host. Então, o endereço de broadcast aqui, né, o último endereço seria 10.255.255.255. Pode ser também um endereço 172.16.00, né, até o endereço 172.31.255.255, que é 172.16.00/12. E 192.168.00 a 192.168.255.255, que na notação de prefixo é 192.168.00/16. Esses endereços aqui não são roteáveis globalmente e são destinados apenas para redes internas. Nós temos outros tipos de redes, né, para uso especial. São as redes de endereço de broadcast. Então, dentro de cada rede, o último endereço IP vai ser sempre atribuído ao endereço de broadcast. Esse endereço ele não pode ser configurado para host. E o primeiro endereço vai ser um endereço de rede, né? Aquele endereço que vai identificar qual é a rede que o host está pertencendo. Existe também o endereço de loopback. O endereço de loopback é aquele endereço que você faz um teste
da pilha de protocolos TCP. Então, você pode testar desde a camada 7 até a camada número 3 para ver se sua pilha de protocolos está funcionando, né, que é definida por software. E esse endereço ele não é apenas o 127.0.0.1 que a gente conhece. Ele foi reservado, né, um barra 8, ou seja, desde o 127.0.0 até o 127.255.255.255. Então, se você fizer um ping desse IP até esse IP, você vai estar pingando a sua pilha de protocolo TCP/IP. É um desperdício isso, né? Num tempo que a gente vive que os endereços IPv4 estão em escassez, né, a gente tem milhões, né, de IPs aqui que não podem ser utilizados. O endereço de link local é um endereço também conhecido como a pipa. Quando você liga o seu computador e ele está configurado para pegar um IP pelo IPv4 e você não possui um servidor DHCP na rede ou aconteceu algum problema, ele vai pegar um IP que vai ser atribuído pelo sistema operacional, que vai ser um IP nessa faixa aqui, 169.254.00 a 169.254.255.255. E esse IP vai ser para que, se as outras máquinas que entrarem na rede não conseguirem pegar um IP automático, também vão pegar esse IP nessa faixa de rede e vão estar na mesma rede, vão poder se comunicar. Existe um endereço de testnet, que é uma rede que eles fizeram para ensino e aprendizado, que é 192.0.2.0 ao 192.0.2.255, e endereços experimentados que eles colocaram reservado para o futuro, que é desde o 240, né, depois do último endereço de multicast, 000 ao 255, 255, 255, 254. Esses endereços também estão reservados até hoje e nunca foram utilizados. E aí a gente vai falar sobre endereçamento classful. Antigamente, quando foi disponibilizado, né, os endereços IPs, há muito tempo atrás, os endereços eles eram classificados numa classe cheia, ou seja, os endereços eles poderiam ser de classe A, B, C, D ou E. O endereço de classe A era o endereço que o primeiro bit do primeiro octeto ele teria que ser obrigatoriamente 0. Então, o bit do primeiro octeto ele é o bit que tem um valor de 128. Ou seja, se todos os bits aqui fossem 1, no máximo que ele poderia chegar, né, seria 127. Então, se o primeiro intervalo decimal for de 1 a 127, né, você vai estar no endereço de classe A. E a máscara, né, de subrede padrão era 255.0.0.0, ou seja, né, 1/8. Esse aqui era a máscara padrão de um endereço de classe A. O endereço de classe B, ele teria, né, nos seus primeiros bits, né, nos seus 2 primeiros bits do primeiro octeto, o número 1 e o número 0, ou seja, de 128 a 191 seria, se seu IP tivesse esse início aqui, você estaria numa classe B. E a máscara de subrede padrão seria 255.255.00. Já na classe C, você teria os 3 primeiros bits, né, sendo que o primeiro bit os 2 primeiros bits do primeiro octeto seriam 1 e o terceiro seria 0, que ele daria uma combinação de 192 a 223, que a máscara padrão é aquela máscara que todos nós conhecemos, que é o /24. Na classe D, seriam os endereços de multicast, que é o 224 a 239, ou seja, os 3 primeiros bits do primeiro octeto é 1 e o quarto é 0. E na classe E, é de 240 a 255, que são aqueles endereços que são reservados para o futuro. Agora vejam, aqui nós temos também
uma tabela que ele mostra o número de redes e o número de hosts que podem ser criados em cada classe. Na classe A, nós poderíamos criar apenas 128 redes, né, que seriam 2 elevado a 7. Por que 2 elevado a 7? Porque, né, ele considera apenas esses 7 primeiros bits, sendo que o primeiro bit ele já seria definido como 0. Então, esses 7 primeiros bits aqui seriam os bits reservados para a rede, porque a máscara de subrede padrão dele é 1/8. Então, só restou 7. Então, 2 elevado a 7 é 128. E ele poderia, né, ter 16.777.214 hosts por rede. É um absurdo isso aí. Quando implementaram o IPv4, foi distribuído bastante redes de classe A para as empresas HP, Apple, Microsoft. Então, essas empresas elas possuem muitos endereços IPs válidos na internet. Já o classe B, né? O classe B, como ele é um /16, você pode utilizar, como ele já utiliza o primeiro e o segundo bit aqui, né, para o primeiro e o segundo bit aqui para definir a rede, né, restou apenas 14 bits, né, porque ele utiliza 16, então esses dois bits não são considerados, são 16 menos 2, 2 elevado a 14, dá 16.384 redes de 65.534 hosts. E na classe C, nós podemos ter, né, 2.097.150 redes, né, o 2 elevado a 21, porque ele já utiliza esses 3 bits, e ele é um /24, então é 24 menos 3, que é igual a 21, ou 254 hosts por rede. Para a gente calcular os hosts, é bem simples. A gente pega quantos bits sobraram no octeto de rede, eleva, né, ao número de bits que tem, 2 elevado ao número de bits que possui, e subtrai de 2. Esse 2 aqui, um é o endereço de rede, que não pode ser utilizado, e o outro é o endereço de broadcast. Então vejam aqui no nosso exemplo, né, se a gente for classificar esse endereço IP no class full, ele é um IP, né, de classe C, 192, porque ele possui, né, os 2 primeiros bits como 1 e o terceiro como 0. É isso que faz definir ele ser de classe C. A máscara de subrede dele padrão, né, padrão é o /24. É por isso que eu estava mostrando para vocês que quando a gente dá o tab, depois de a gente colocar um endereço de classe C, o computador ele já reconhece que a máscara de subrede é um 255, 255, 2550, porque é um padrão. Mas isso a gente pode mudar. Então a gente já sabe que esse endereço na classificação, ele é um endereço IP de classe C. E agora a gente vai calcular quantos IPs a gente pode fazer. Quantos IPs de rede, né? Quantas redes a gente pode fazer? Bom, a gente tem aqui, né, ele é um /24, então são /24 IPs que são distribuídos para a rede, só que a gente tem 3 bits aqui que já são setados para ele ser o bit o bit que caracteriza ele de classe. Então, aqui, como a gente tem aqui no nosso slide, né, a gente pode, né, elevar 2 elevado a 21. Aqui, no caso, a gente leva 2 elevado a 21, que vai dar esse número de rede. E o número de hosts, né, é 2 elevado a os hosts que estão setados como 0. Então, aqui, se a gente tem 8 bits setados como 0, a gente vai elevar 2 elevado a 8 e vai subtrair de 2. Então, 2 elevado a 8 é 256, menos 2, 254 IPs válidos. Esses dois, um de rede e outro de broadcast. E aí a gente tem o endereço de
Classful legado, que são os endereçamentos, na verdade, de classless, né? E esses endereços de classless, a gente vai utilizar o tamanho da subrede como o prefixo. E aí a gente não precisa se prender o prefixo, a máscara de subrede padrão. A gente pode estar colocando qualquer máscara de subrede para a gente poder definir quantas redes e quantos hosts a gente vai precisar. Então, por exemplo, naquele exemplo do /25, aqui seria, né, aqui seria o primeiro bit mais significativo, que seria considerado como 1, né? A máscara de subrede, ela iria mudar, ela seria agora um /25. O endereço de rede, ele continua sendo o mesmo, né? 255.192.168.10.0, mas o endereço do último, o endereço de rede de broadcast, ele já vai mudar, porque agora isso aqui é rede, né? E isso aqui é host. O host continua sendo 0.0, né? Mas agora nós só temos 7 bits na porção de host. Então, 2 elevado a 7 é 128. Né? Então, nós temos 128 IPs nessa rede. Para a gente saber os IPs válidos, a gente vai subtrair por 2 para a gente tirar o endereço de broadcast e o endereço de rede. Então, nós teríamos, né, agora 126 redes, 126 IPs. E antes nós tínhamos 254. Então, nós dividimos essa rede em 2. Agora, nós temos uma divisão de rede. E aqui, né, a gente teria que calcular o endereço de broadcast. O endereço de broadcast seria, né, toda a porção que aqui é de host, tudo 1, né, para a gente poder calcular o endereço de broadcast. Então, se aqui fosse tudo 1, aqui seria 64 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 mais 1, que vai dar 127. Então, o endereço IP, o endereço de broadcast dessa rede vai ser 192.168.10.127. Já o endereço de último host seria o 126. Então, vejam, se a gente continuar com esse endereço IP, 192.168.10.130, a gente vê que esse endereço IP não está dentro dessa rede. Então, é importante para nós, administradores, né, sabermos se o endereço de IP ele está dentro de uma rede ou não. Porque dentro dessa rede, né, se a gente configurar esse endereço IP, esse host aqui ele não vai fazer nada na rede, porque ele não vai ser reconhecido como um host legítimo. E aí ele não vai conseguir fazer nada dentro da rede. E aí a gente tem as atribuições dos endereços IPs, são os RIs, né, os registros de internet regionais, na ARIN na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, do México para baixo, se eu não me engano, é a LACNIC, tá? Que é um órgão que atribui os IPs para os países da América Latina. Na África é a AFRINIC, tá? Na Ásia e Japão é a APNIC, e na Europa e Rússia, né? Em alguns países também da Ásia, é o RIP-NCC. Esses órgãos, eles não possuem mais endereços IPv4 para passar. O IPv4 ele já foi, o último lote já foi pago,
não tem mais endereço IPv4 válido para passar mais para nenhum provedor. E agora existem diversas técnicas que são feitas, são realizadas para a gente poder tentar continuar ainda utilizando IPv4 para poder utilizar a internet. Lembrando que os endereços privados que foram criados foram uma forma da gente poder ter milhares de computadores numa rede local e esses endereços não estarem concorrendo com os endereços públicos. E o registro de internet, né, internacional é uma empresa, é um órgão chamado IANA, que fica nos Estados Unidos, e aí ele está fazendo a migração do IPv4 agora para o IPv6, que é um assunto que a gente vai falar na próxima parte desse capítulo.